Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Eu, Você e um Café chegando quentinho, fresquinho, bom demais. Por que eu não consigo fazer mudanças duradouras? Porque eu não consigo fazer mudanças que realmente se incorporem em mim? Porque eu não consigo fazer mudanças que realmente me levem a um novo nível, uma nova forma de agir, uma nova forma de fazer as coisas? Por que eu não paro de procrastinar? Eu participei de tantos cursos, fui em finais de semana, eventos que eram para conexões, para criar resultados e continuo na mesma coisa. Por que eu não consigo mudar realmente? Por que nós não conseguimos mudar de verdade, mudar realmente a nossa forma de ver, a nossa forma de entender, a nossa forma de agir, a nossa forma de compreender as coisas? Por que eu não consigo fazer mudanças realmente de peso? Por que eu acabo fraquejando? Por que eu acabo deixando com que as coisas escapem por entre os dedos e não mais continue a caminhada? Porque eu desisto? Porque eu me acho indigno de continuar e trilhar um novo caminho? Porque eu tenho medo de sair do meu caminho, aquele que eu já conheço, aquele que eu estou acostumado. Você já percebeu que até mesmo nas nossas indas e vindas para algum lugar que nós costumamos ir com uma frequência, ou então em alguns momentos, você faz sempre o mesmo trajeto? O porquê que isso acontece? O porquê que nós agimos dessa forma? Você acredita que tudo isso vem do seu ponto de vista? Isso tudo vem das suas crenças, que são drives que vão sendo instalados em você? É assim que funciona? É assim que tudo funciona? E nós não percebemos. Acaba virando um hábito, acaba virando uma coisa corriqueira, acaba virando algo que é comum. E nem nos atentamos que estamos fazendo sempre aquela mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito. Às vezes as pessoas até falam, né? Caramba, você está fazendo isso? Toda vez você faz a mesma coisa. E por que a gente não muda? É que nós tentamos mudar, mas tentamos mudar nos lugares errados. Nós tentamos alterar coisas nas nossas vidas nos lugares errados. Ah, mas como errado? Porque você utilizou o seu ponto de vista para concluir aquilo. E é interessante e muito importante você entender que muitas das razões ao qual chegamos à conclusão que por um certo ponto de vista aquilo é ruim, aquilo não é a verdade que está nos levando a levar em consideração ou a conclusão de que aquilo é ruim. Estranho isso, né? Não dá para entender. Só que a partir do momento que você consegue se desfocar daquilo, mudar o seu ponto de vista, você acredita que aquilo não faz mais sentido? Você começa a entender que o que você achava que era ruim por uma certa situação, ele acaba se apresentando não daquela mesma forma. Parece que aquele rótulo que nós colocamos era só porque eu pensava assim. Era só porque eu acreditava naquilo.
E até eu falei, por que a gente não muda mesmo participando de eventos, participando de situações ao qual é para mim ter uma mudança profissional, crescimento gigantesco e tudo mais? Nós não fazemos porque dentro de nós, as nossas raízes, essas não mudaram. Então não adianta. Existem hábitos, crenças, tudo que deveriam ser alterados. E como eu vou alterar se eu só chego à conclusão de que aquilo é bom ou ruim através do meu pensamento, das minhas conclusões? E minha mente trabalha insistentemente em tentar fazer as coisas de forma rápida e prática, levando à conclusão de tudo o que eu quero, só que através do meu ponto de vista, através do que eu percebo. Por isso que muitas vezes, mesmo tentando falar algo para alguém, a pessoa acaba não entendendo, porque eu falo através do meu ponto de vista e a pessoa entende o que eu falo filtrando através do ponto de vista dela. E isso causa uma confusão. E isso causa a dificuldade de entendimento. Porque eu, mesmo que eu queira passar da melhor forma possível, o outro, mesmo querendo entender da melhor forma possível, as crenças, filtros, forma de pensar, pontos de vista, são deles. Então, eu não devo julgar a forma que ele pensa, mas eu posso tentar alterar a minha forma de pensar. E voltando só do ponto da motivação, porque que eu vou no evento e saio de lá energizado, pronto a fazer uma vida épica, e uma semana depois eu já estou do mesmo jeito que eu estava antes. Porque você não mudou a sua forma de agir. Você recebeu uma quantidade de oxigênio maior, a qual te agitou, uma injeção de adrenalina, só que você não tinha mudado dentro. Era só por fora. Era só um perfume, o qual o tempo passou um pouquinho e você novamente apresentou os seus aromas, a forma que você é. Ah, mas como eu ia fazer para mudar então? Porque é fácil colocar os pontos que estariam errados. Mas como mudar? Se nós partimos do ponto que nós temos o nosso ponto de vista, as nossas ações, ponto de vista, a nossa percepção daquilo, ação e resultado, ponto de vista, percepção sobre aquilo, ação e resultado, a única forma de começar mudanças é alterar o ponto de vista. Só que o ponto de vista passa pelo filtro da nossa mente, certo? E aí? Eu preciso entrar e ativar um outro estado, um estado de consciência. Ah, mas eu estou consciente do que você está fazendo, do que eu estou fazendo. Certamente você pensa isso e eu também pensei isso muitas e muitas vezes. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou consciente do que eu estou fazendo, mas nós acabamos sendo conduzidos e entramos numa inconsciência profunda, o qual tudo o que pensarmos e tentarmos fazer vai passar pelo nosso filtro da nossa identidade, da nossa forma mental, dos nossos formatos mentais. E as nossas crenças enraizadas chegam a uma conclusão direta, o qual, se a nossa possibilidade de abertura a algo novo acontecesse, a nossa própria mente nos passaria uma rasteira tentando colocar não dá, isso aí não está certo,
faz isso não, vai dar errado. Aí nós tentamos validar com os amigos, aí piora muito. Só que todas as suas crenças, percepções, modelos mentais, eles foram condicionados através de uma coisa: das suas experiências. Agora, como resolver algo que você vê como dificuldade, como ver problemas e tudo mais, sendo que você parte do ponto da sua experiência, da sua percepção e da sua forma de ver sobre aquilo, seu ponto de vista, para chegar à conclusão. Então nunca vai chegar. Não tem como. Einstein dizia que nós nunca conseguimos resolver um problema no mesmo nível ao qual ele foi criado. Você teria que estar um nível acima. O que é o nível acima? É o nível da percepção. É o nível de quando você começa a ter uma percepção real do que é o fato, do que é a realidade, do que é o momento verdadeiro, o que é a sua forma de ver, pensar, agir. Então, como que eu vou mudar? Eu tenho que ter uma introspecção. O início da introspecção, do café de ontem. Dessa introspecção, eu começo a me descobrir de uma outra forma, uma outra realidade, uma outra pessoa. E isso vai fazer com que eu passe por esse processo e, a partir do momento que eu fiz a introspecção, eu fiz a minha descoberta, que é a inerência, e aí eu já parti para um outro nível, a iluminação. A iluminação seria você estar no seu modo consciente, verdadeiro. É estar ligado à sua essência. Ah, mas é difícil fazer isso. Sim, é difícil fazer isso, por isso que a grande maioria continua onde está. Por isso que a grande maioria não consegue mudar. Porque você também não quer largar o que você faz. Você também não quer largar o que você já tem. Sabe aqueles hábitos de bolso? Sabe aqueles pecadinhos de bolso? Lembra que a palavra pecar vem de errar o alvo, né? Então, tem gente que fala assim, eu tenho um pecadinho de bolso. Então, você não quer largar. Ele já está ali em você. Você talvez se apoia nele como uma muleta para que ele seja o seu ponto de segurança a partir de que você não consegue mudar por causa daquilo. Só que você teria a possibilidade de mudar, você só não quer. Você teria a possibilidade de mudar, mas você não deseja. Você sonha em mudar, é insatisfeito, reclama de tudo, enche o saco dos outros falando de reclamações, só que se apoia no seu mimimi, no seu vitimismo, dizendo que não consegue por causa disso, não consegue por causa daquilo, é por causa do meu marido, é por causa da esposa, é por causa dos filhos. Empurra para o outro o que é seu. É seu. Pouco importa o que você pense. São suas lentes sobre isso. Você vai conseguir fazer algo diferente? Sim. Mude as suas lentes. O pulo do gato em conseguir fazer mudanças significativas, consistentes, reais na sua vida é mudar as suas lentes, mudar seu ponto de vista, mudar a sua forma de identificação com o que você é. Alguém que não se acha merecedor, alguém que não se acha no direito de crescer, alguém que não se acha na posição de estar sentado em alguma mesa,
porque acha que os outros são maiores, alguma coisa assim? Como ela vai realmente dar um passo, ter ação, para que o resultado dela seja ela estar sentada naquela cadeira? Não dá. Pense bem. Entenda isso. As oportunidades irão se apresentar. E você vai ter que decidir sobre uma ou outra. Todas elas terão esforços. Todas elas terão doação. Só que você vai ter que decidir se vai ou não. Se apresenta ou não. Não é uma injeção de ânimo de 3 dias, uma adrenalina que é conduzida através de ritmos, música, gritaria, palavras de incentivo que vão fazer você mudar a sua vida. Você vai ter 362 dias para conduzir. É uma diferença grande que somente na sua decisão você vai conseguir mudar. Somente quando você enxergar com outras lentes você vai conseguir mudar. Somente quando você tirar esses modelos mentais que estão enraizados em você que você vai conseguir mudar. A mudança deve vir de dentro para fora. Ela não consegue ser apresentada, colocada de fora para dentro. De fora para dentro não tem como. Eu lembrei de um fato para você ver que é uma forma de você entender. Existia uma profissional a qual ela fez todo um trabalho numa noiva, a qual na hora da sua apresentação ao noivo, a hora que ela entrou no caminho, o noivo não esboçou reação, porque ela conseguiu alterar a apresentação real da noiva com a maquiagem. O narizinho de batata ficou fininho, as bochechas mais rechuchudas acabaram se moldando, o queixo acabou moldando, porque a noiva assim o queria. Mas era o externo. O externo. Elas somente se apresentou de uma outra forma, mas bastou alguns punhados de água para tudo voltar a ser aquela realidade que é sempre. Então, como eu vou mudar o externo para querer que o interno se apresente de uma forma diferente? Não dá. Comece com pequenas mudanças internamente. As suas raízes, a sua base, o seu princípio. Isso aí vai ser igual uma construção, tá? Você vai passar num terreno, vai ver que tem pessoas trabalhando ali e nada aparece. Eles trabalham uma semana, 2 semanas, 3 semanas, meses e nada aparece. E assim vai, até que um dia você passa ali, opa, calma aí, olha, caramba, como foi rápido agora. Não foi rápido. Primeiro estava sendo desenvolvido o alicerce. O ponto que seria a sustentação de tudo que eles vão colocar para cima. O que você vai ver. Antes de ver, é necessário o alicerce. Já viu o bambu?
antes de ele se apresentar daquela forma e tão alto que acaba ficando? Para baixo, as raízes são profundas para suportar tudo aquilo. Só que cresceu muito lá para dentro, raízes fortes, para que as mudanças externamente pudessem acontecer. Então, para você ter mudanças reais, duradouras, corretas, firmes, você vai ter que mudar a sua percepção, seu ponto de vista, a sua identificação com tudo que você tem. Que essa identificação te levou até aí. E se você manter ela, ela vai continuar te deixando aí. Você tem que trocar a sua forma, sua bagagem, suas raízes por novos formatos. Não esquecendo princípios. Não esquecendo uma base sólida. Não esquecendo do seu caráter. E isso vai fazer com que tudo se altere e mude. Pequenas coisas, pequenas ações, de dentro para fora, apresentarão externamente grandes mudanças. Esse é o nosso Eu, Você e um Café de hoje. Não consigo fazer mudanças duradouras. Mas aí está, uma lente nova para que você consiga, em pequenas porções, mudar, fazer algo diferente. Se preocupe com isso. Pense nisso. Haja sobre isso. Que tudo vai acontecer a seu tempo, porque os alicerces demoram o tempo necessário para que ele se infle e fique robusto o possível para suportar tudo que vem externamente e se apresenta. Um alicerce fraco, limite. Um alicerce mais forte, outro limite. Um alicerce muito forte, outro limite. Então, não adianta. De dentro para fora. É a única forma. Pense nisso. Esse é o nosso café de hoje. E amanhã, mesmo horário, 7h45, estaremos aqui. Tchau, tchau.